Olá, olá, super segunda-feira para você. Hoje, dia 13 de julho de 2020, está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você aqui na sua televisão, canal 17.1. Mato Grosso bateu recorde no último final de semana no número de mortes por coronavírus. São 65 em 24 horas. Cuiabá terá mais 20 leitos de UTI entregues aí pela Prefeitura de Cuiabá. O anúncio foi feito pela manhã, hoje pela manhã. Mais 20 leitos serão instalados aqui na nossa cidade e o prefeito fez o anúncio hoje pela manhã. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir aqui este anúncio. E Geisiane Lemes vai trazer os dados atualizados de todos os números do coronavírus em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. No sábado teve aglomeração no Mercado do Porto, em Cuiabá. O Caio Dias está ao vivo lá e daqui a pouquinho ele vai falar com a gente sobre esse tema. Essas aí são as imagens feitas aí no sábado. Olha o número de pessoas que estavam lá na Feira do Porto, frequentando, comprando. Muitas pessoas. Tinha gente sem máscara, né? Tinha gente sem máscara, a Geisiane Lemes que foi lá nesse local, no local no sábado pela manhã e encontrou gente sem máscara, inclusive lá. Então daqui a pouquinho o Caio Dias vai falar com a gente sobre isso, por que não está tendo fiscalização, enfim, o que está acontecendo lá na Feira do Porto. Os casos de feminicídio cresceram 75% em épocas de pandemia. Será que existe alguma ligação com a pandemia e esses números que cresceram? Olha só, daqui a pouquinho eu vou entrevistar a defensora pública Rosana Leite. Ela é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente aqui no programa. E hoje vamos ter também, tá aí a Rosana Leite, e hoje nós vamos ter também uma entrevista com a prefeita de Sinop, Rosana Martinello. Está aí a prefeita de Sinop já ao vivo com a gente também. Prefeita, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente conversa aí sobre as ações que Sinop está implementando para combater o coronavírus. E a cidade que está em toque de recolher, a cidade que fechou apenas 4 dias, como que Sinop está conseguindo manter os números? A prefeita está satisfeita com os resultados até aqui. Daqui a pouquinho, esse e outros detalhes a gente vai conversar com você. Quer ficar bem informado? Você sabe, temos o nosso site, tvmaisnews.com.br, já está aqui para você. Racismo e violência contra criança e adolescente são desafios no país. Judiciário inicia dia 27 por abertura gradual em comarcas com risco baixo e moderado. Vai baixo um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo aí. Ministro Onyx reforça que Bolsonaro sempre pediu equilíbrio para gestores entre saúde e economia. Crimes contra LGBTIs dobraram no primeiro semestre de 2020. Essa foto é aquela agressão sofrida pelo um cobrador de ônibus lá em Lucas do Rio Verde. Emanuel anuncia a abertura de mais 20 leitos de UTIs a partir de hoje em Cuiabá. Com isso vai dar uma desafogada aí nas UTIs, né? Você que está acompanhando o nosso programa, acompanha aí a programação, tem visto que nós estamos hoje, por exemplo, em 98,1% na taxa de ocupação. Depois a Geisiane vai confirmar para mim isso aí. 98,1% da taxa de ocupação. Mais 20 UTIs já dá um fôlego para isso aí, né? Que mais que temos aí? Dá uma baixadinha. Salões de beleza e barbearia lideram o ranking de estabelecimentos mais denunciados. É o trabalho que está sendo feito aqui. Mini estádio com infiltrações e fissuras e trincas é interditado pela Justiça em Paranatinga. E aí continua, né? Programa dá início à Academia da Orquestra Sinfônica da UFMT. Saiba como se inscrever. E muito mais, e muito mais. Geisiane Lemes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa, tudo bem? Hoje nós começamos a semana até com uma notícia boa. Na última 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um boletim em que mostra que teve 273 novas confirmações de Covid-19. Ou seja, na semana passada nós chegamos a falar aqui de 1.600 novos casos de Covid-19. Então, no fim de semana inteiro, 273 novas confirmações. Então, assim, essa é uma notícia boa, porque na semana passada nós ficamos aqui, né, até assustados com o recorde que teve de casos confirmados. Chegou a 1.600 novos casos de Covid-19. Porém, no sábado para domingo, nas 24 horas, né, surgiram aí 65 óbitos,
foi o recorde de mortes em Mato Grosso. Então hoje Mato Grosso está com 28.791 casos confirmados e 1.077 óbitos por Covid-19. E nessa última 24 horas foram 31 óbitos. E nós temos aí um balanço para mostrar tanto de Mato Grosso quanto de Cuiabá. Qual era o número há 30 dias atrás e qual é o número hoje? A gente tem aí para mostrar o de Mato Grosso. No dia 12 de junho, eram 5.390 casos confirmados e 181 óbitos. E agora, no último boletim divulgado ontem, dia 12 de julho, 30 dias depois, o número de casos aí deu um salto muito alto, 28.791 casos confirmados e 1.077 óbitos. E a taxa de ocupação de UTI partiu de 69,5% para 98,1%. Isso. E nós temos também aí a comparação de Cuiabá, porque Cuiabá já passou de 6 mil casos confirmados e no dia 12 de junho, Cuiabá tinha 1.544 casos confirmados e 83 óbitos. 30 dias depois, Mato Grosso saltou para 6.231 casos confirmados e 481 óbitos. Lembrando que Cuiabá, esse número que é registrado em Cuiabá é de residentes e não residentes. Então, não somente esses 481, por exemplo, não são 481 pessoas que moram em Cuiabá, mas também de pessoas que vieram de outros municípios tratar aqui na unidade hospitalar de Cuiabá e vieram a óbito. Então você vê aí essa comparação, né, Luiz, que por mais que a gente teve essa notícia boa de poucos casos de novas confirmações, mesmo comparado com o da semana passada, os números continuam aí crescendo cada vez mais. Vamos ver aí até quando, né, vai continuar essa crescente. Tomara que a gente tenha aí agora pela frente aí, começando o jornal falando de estável, né? Uma semana sem casos confirmados ou uma semana com redução do número de óbitos, né? E ainda assim, isso tudo acontecendo no estado que menos testa pessoas no país. Mato Grosso é o estado que menos testa. Se a gente for ver aquele CPR, aquele exame mais complexo, para cada 1.000 pessoas, 0,08% só está sendo testado. E se a gente for colocar também o teste rápido na jogada, para cada grupo de 1.000 pessoas, apenas 3,25% estão sendo testados. É o menor índice do país, ganha de todos, é o menor índice. Junto com o Mato Grosso, Minas Gerais, que chega a 5%, 5 e pouquinho por cento no número de testes. E Rondônia é o estado que mais testa, com quase 30% da população testada. Agora você vê, os números poderiam ser maiores se houvessem os testes. A gente poderia ter, inclusive, um controle maior, né? Sim, e tem muitas pessoas que apresentam sintomas, que continuam o tratamento em casa. Você mesmo, eu, conhecemos pessoas que apresentaram sintomas, ficaram em casa, se automedicaram, é o que está acontecendo muito, né? As pessoas estão buscando a medicação, os remédios nas farmácias e não chegaram a fazer teste, porque nem todo mundo que apresenta o sintoma, né, Luiz, está chegando a fazer um teste, principalmente se a pessoa apresenta uma melhora na saúde, ela acaba passando batido, passou pelo sintoma e nem sabe se realmente foi Covid ou não foi, então esse número pode até ser maior. Aqui em Mato Grosso, os municípios que estão com maiores casos, em primeiro lugar é Cuiabá, segundo Rondonópolis. Rondonópolis tem mais casos confirmados de Covid do que Várzea Grande, e em terceiro lugar está Várzea Grande. Depois vem Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra. Só que Várzea Grande tem mais óbitos do que Rondonópolis. Rondonópolis. 193 óbitos contra 100 em Rondonópolis. E a gente vê aí, no painel, todos os municípios de Mato Grosso têm ao menos um caso confirmado de Covid. Até os municípios menores do nosso estado já têm casos confirmados de Covid-19. Cadê o mapinha? Será que o mapinha... o mapinha já está branco, está tudo em branco, já, né? Já, está tudo em branco. Não, ainda aparece um lá, ó. Ainda aparece um município. Dois municípios. Dois brancos. Semana passada não tinha nenhum, né? Devem ter sido descartados, né? Pode ter sido mudado, né? Porque casos muitas descartados. Vezes... Isso. E Matupá é um município que também tem caso, um município pequeno, tem 274 confirmações de Covid-19.
E hoje, Luiz, o município de Lucas do Rio Verde começa a adotar um novo decreto que foi divulgado pela prefeitura, que proíbe a venda de bebida alcoólica por um período. Então, assim, todos os estabelecimentos comerciais estão proibidos de vender bebida alcoólica. Isso porque também as distribuidoras de bebidas estão sendo um dos estabelecimentos que mais estão descumprindo regras de toque de recolher. E uma notícia boa aqui de Cuiabá, que a prefeitura divulgou na manhã de hoje, são 20 novos leitos que Cuiabá agora vai ter. E esses novos leitos estarão disponíveis no pronto-socorro, no antigo pronto-socorro de Cuiabá, que agora é o hospital referência para atendimento da Covid-19. Nós temos aí um vídeo do prefeito Emanuel Pinheiro desse anúncio que ele fez na manhã de hoje. Estamos anunciando, neste momento, a Prefeitura de Cuiabá está disponibilizando, a partir de agora, mais 20 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Lembrando que já temos 95 leitos que atendem exclusivos à Covid-19 disponibilizados pela Prefeitura de Cuiabá. 55 leitos no Hospital Referência, antigo pronto-socorro, e 40 leitos no Hospital São Benedito, salvando vidas, lutando diuturnamente para diminuir aí o sofrimento e a angústia da população cuiabana, da população mato-grossense, e agora ampliando, avançando no nosso compromisso de entregar mais 30 leitos devido a imensas filas que estão se formando. Estamos, nesse momento, entregando 20 dos 30 pactuados e dentro de poucos dias já queremos anunciar a entrega dos 10 leitos comprometidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, na rede hospitalar hoje em Cuiabá tem 319 pacientes confirmados com Covid-19 e 210 estão na UTI e 109 estão na enfermaria. Isso foi o balanço divulgado ontem, no domingo, pela Secretaria Municipal de Saúde, Luiz. E as regras de academia? Parece que tinha um VTzinho também? Não, essa regra da academia, ela é do VT que foi feito pela TV Cultura de São Paulo. Em São Paulo voltam a funcionar as academias hoje, então o governador anunciou algumas regras e nós vamos mostrar aí esse VT. Mas isso em São Paulo, não vai valer para cá? Isso em São Paulo, isso. Tá certo, então vamos ao VT. Acostumados aos exercícios físicos, estes fisioterapeutas estão contando as horas para voltar a frequentar a academia. A atividade física é saúde e as academias estão preparadas para receber o público. Nesta segunda-feira, retornarei às atividades na academia, mas com todos os cuidados. Uso obrigatório da máscara, funcionamento com até 30% da capacidade normal, por no máximo 6 horas por dia e somente com aulas individuais. Estas são algumas das regras estabelecidas pelo governo de São Paulo para o funcionamento das academias. Nesta unidade de uma rede na zona sul da capital paulista, só pode vir quem tem horário agendado. O usuário poderá permanecer 1 hora no local. Na entrada, a medição de temperatura. A liberação é por reconhecimento facial para evitar o uso da digital ou teclado nas catracas. A placa de acrílico evita o contato com recepcionistas. Faixas interditam alguns aparelhos para que a distância seja mantida. Marcações no chão evitam que os mais leves sejam deslocados. Álcool em gel e bactericidas para a limpeza dos equipamentos estão à vista. Bebedouro apenas para abastecer recipientes individuais. Os chuveiros estão fechados. Informativos lembram como lavar corretamente as mãos, entre outros procedimentos, para evitar a contaminação. Janelas permanecem fechadas e ar-condicionado, higienizado com maior frequência, funcionando. Trabalhamos durante todo esse período para deixar a academia de uma forma segura, seguindo todos os protocolos e todas as obrigações necessárias. Mas há quem prefira esperar para retomar a rotina de exercícios nesses ambientes. É um ambiente onde tem muita gente, que eu vou ter que tocar nos equipamentos. Mas pensar em voltar agora para a academia é algo que nem passa pela minha cabeça. Primeiro porque boa parte delas sequer tem janelas possíveis de serem abertas. Quase todas elas funcionam na base do ar-condicionado. Ou seja, a gente está falando de um ambiente completamente fechado. A outra questão é que eu não sei como é que elas estão se organizando, mas me parece complicado você controlar o fluxo de pessoas
Então, não consigo pensar em voltar para a academia nesse momento. É uma medida um pouco arriscada, né, Luiz? Fato. Mas eu vejo assim, se São Paulo consegue, os outros municípios também podem conseguir. Sim. Uma vez que está aí uma receita. Mas, na verdade, agora nós estamos vivendo um momento de tentativa e erro. Todo mundo está tentando, de todas as maneiras, minimizar o impacto econômico em alguns segmentos que, infelizmente, foram muito afetados pela pandemia, como é o setor das academias. Mas eu vejo que é uma tentativa e uma tentativa importante, uma vez que, nesse momento, né, tem muita gente parada, tem academia fechando e seria importante que isso acontecesse em outros municípios também. Por falar em outros municípios, como é que estão os números nacionais? Até ontem, no último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tinha mais de 72 mil óbitos, chegou a 72.100 óbitos. E o número de casos confirmados é 1.864.681 casos confirmados de Covid-19, Luiz. Esse é o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem à noite e hoje nós vamos continuar acompanhando aí a divulgação do consórcio da imprensa. Regiane, obrigado pelas informações. Ok, Luiz. Deixa eu conversar um pouquinho com a prefeita de Sinop, Rosana Martinello. Prefeita, bom dia, prazer recebê-la aqui no nosso programa. A senhora viu aí uma reportagem em São Paulo, a prefeitura tentando, de alguma maneira, liberar as academias. Vamos começar por aí. Como é que estão as academias em Sinop? Todas fechadas ou também já estão funcionando? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Aqui nós liberamos há muito tempo, as academias estão funcionando, né? Com as limitações das pessoas, com o espaçamento adequado, de 1,5 metro de um aparelho, usou o aparelho, tem que fazer a desinfecção, cada um com o seu pano, com o álcool gel. E as academias aqui têm trabalhado, como todo comércio está aberto no município de Sinop. Você acredita que é possível conciliar economia e pandemia? Nós estamos trabalhando, Luiz, desde o início. Tem que conciliar a economia com a saúde, porque você não trabalha sem a economia sem ter a saúde também. Então, nós estamos trabalhando muito, desde o início, a conscientização do cidadão, do seu cuidado pessoal, do seu amor próprio, em parceria com as entidades, principalmente as entidades comerciais, cobrando da população que não adentre em nenhum estabelecimento, não deixe entrar ninguém sem a máscara. Tem funcionado aqui no município de Sinop, tanto que nós ficamos fechados somente 4 dias, e nós estamos controlando dessa forma, conscientizando o rastreamento das pessoas, e agora, os últimos 15 dias, estamos entregando o kit, conscientizando a população que não precisa ter medo. Qualquer sintoma, procure ajuda. Tem os postos de saúde específicos que nós colocamos para atender Covid, né? Para que não vá nos outros postos de saúde, para não contaminar as outras pessoas. E também não adentrar na UPA. Nós colocamos uma tenda paralelo também, para que as pessoas não adentrem na UPA com suspeitas. E nesses postos de saúde, nós passamos a entregar o kit, porque acredito que nós temos que tratar as pessoas desde o início. Nós não podemos deixar que as pessoas evoluam para maior gravidade. Nós sabemos as nossas deficiências de UTI, né? Que foi centralizada a maioria na capital. Nós estamos trabalhando aqui no interior. Agora que o governo está instalando, colocou 20 leitos, nós, como consórcio dos prefeitos dos 15 municípios, nós compramos 9 equipamentos, doamos para o Estado, que entrou em funcionamento mais 9 leitos. Nós aqui, para você ter uma ideia, Luiz, nós temos, com sexta-feira, 29 leitos no hospital regional, que é a referência para uma região aqui de mais de 600 mil habitantes, né? Então, é relativamente pouco. Então, também o município também está com uma estrutura que entra em funcionamento no Hospital da Visão, que nós estamos fazendo, que nós estamos com 7 aparelhos, nós estamos fazendo agora o teste seletivo para estar
contratando, está tudo pronto para que a gente coloque mais 7 em funcionamento para atender a população. Então, nós estamos trabalhando em todas as frentes aqui no município de Sinop para conter o avanço, mas também tratar das pessoas antecipadamente para que não evolua para maior gravidade e necessitem de UTI. Não é fácil, né? Mas a gente tem conseguido aqui no município de Sinop. Sinop registrou até aqui 905 casos e 39 óbitos. A senhora acredita que poderia ter feito diferente? Isso. Eu acredito, Luiz, que se a população não se cuidar, o poder público não vai atender, não vai ter estrutura suficiente em qualquer cidade. Ou a população se cuida, se conscientize que é o seu cuidado pessoal, nós não vamos conseguir atender essa demanda tamanha. Então, as pessoas também têm que ter a responsabilidade delas. Não é somente jogar no poder público, na prefeitura, no Estado, né? Nós sabemos que alta complexidade é o Estado, nós sabemos sim que nesse momento, e tanto que nós cobramos bastante forte o Estado nessa agilidade de colocar mais leitos, mais rápido, né? Nós estamos há 3 meses aí, tem mais 3 meses, e a gente percebe que está uma certa morosidade. Nós entendemos as dificuldades, nós, município, também temos dificuldade, estamos cobrando mais agilidade do Estado na colocação e implementação desses leitos no interior, para que não concentre na capital. Sinop é um ponto de referência também aqui, de uma população de mais de 600 mil, né? Aqui a região, toda essa região, estão tratando os pacientes de Covid aqui em Sinop, não estão indo para Cuiabá, preferência que fique na nossa região. O Estado não se omitiu de levar para Cuiabá, mas até o momento, o hospital de referência aqui para toda essa região é o Hospital Regional de Sinop. Como é que está a taxa de ocupação de UTIs aí? Sempre em torno de 98, 90, sempre no limite ou zero. É bastante preocupante a nossa situação aqui. O Juarez Fiel tem uma pergunta para fazer para a senhora. Fala, Fiel. Prefeita, bom dia, obrigado por nos atender. Eu sou cunhado aqui pelo Luiz Fernando de quem só traz boas notícias. Então, quando encerra aqui o nosso programa, eu trago as boas notícias. Mas eu vou hoje quebrar um pouco esse horário do final do programa. A senhora, como que se sente nesse momento com toda essa dificuldade? Primeiro que a senhora passa para a história, talvez o único município do Brasil que parou 4 dias. E os números não são alarmantes, quer dizer, há um cuidado muito grande. Mas, prefeita, eu queria falar um pouquinho da Ferrogrão, que a NTT protocolou na sexta-feira, é a última etapa do programa, da extensão da ferrovia de Sinop a Miritituba. Então, qual que é esse sentimento da senhora nesse momento, com sucesso na sua gestão e ainda mais esse investimento da ordem de 8,4 bilhões que agora está saindo do sonho para a realidade? Estamos extremamente ansiosos na concretização, porque Mato Grosso hoje se tornou um grande produtor, né? E nós somos aqui, essa região, nós sempre falamos que é um Brasil que dá certo. Nós estamos produzindo muito. O que nós precisamos é logística. Nós precisamos ter escoamento da nossa produção. Os produtores produzem. O que nós precisamos desse amparo do governo federal é escoamento dessa produção. E com a Ferrogrão, é um sonho muito antigo e nós estamos aguardando que se concretize o mais rápido possível. E eu quero dar até uma boa notícia para vocês também. Nós conseguimos a aprovação do Porto Seco aqui no município de Sinop, que também vai ser um marco importantíssimo para essa região, que vai possibilitar o desembaraço, principalmente aqui, né, a agilidade
dos produtos, tanto na compra de defensivos e outros equipamentos, mas também o escoamento que vai estar liberando já todo o grão aqui no município de Sinop, já considerado exportado a partir do momento dessa efetivação do Porto Seco. Então, são grandes avanços para a nossa região aqui, que com certeza vai ter um desenvolvimento ainda maior. Nós somos referência. Na nossa gestão, nós colocamos Sinop como 26º lugar, a cidade entre as 100 melhores para se investir no Brasil. Então, é uma colocação extremamente positiva, a 26ª, que nos envaidece, nos engrandece, colocando a Sinop nessa pontuação. Isso mostra a pujança que Sinop tem da nossa região e o estado de Mato Grosso. Sinop passou pelo ciclo da madeira, hoje pelo ciclo dos serviços, prestação de serviço, para uma região de 600 mil habitantes, como a senhora colocou. A Ferrogrão traz um novo ciclo para a cidade? De repente, é o momento de o município se reinventar com essa vinda? Olha, nós estamos recebendo já inúmeras empresas se instalando em nosso município, principalmente no segmento do agronegócio. A exemplo da misturadora de fertilizantes a Tocantins, e agora, no início do mês de agosto, nós vamos estar inaugurando a unidade aqui da Fertipar, uma referência no Brasil em defensivos, né? Fora as outras em defensivos e ligadas a esse segmento, como os implementos. Então, nós temos um desenvolvimento muito grande. Para vocês terem uma ideia, em tempos de pandemia, de janeiro a maio, 5 meses desses primeiros meses, Sinop abriu, entre pequena, média e grande, 1.080 empresas. Então, realmente, aqui, nós acreditamos que está vindo muitas empresas e, principalmente, vai ter esse centro tecnológico chinês aqui que vai fazer uma grande diferença no município de Sinop, que estão fazendo grandes investimentos na nossa região. Nós acreditamos que aqui o desenvolvimento realmente é, de fato, de direito, um fato concreto. Para a gente encerrar, prefeita, Cuiabá hoje está numa quarentena forçada, mais uma semana aí, estamos com o toque de recolher, mas as pessoas não estão respeitando muito. Sinop, a partir de hoje, durante mais 15 dias, instituiu um novo toque de recolher. Quais são os horários e a população tem colaborado, a população tem participado? Olha, o toque de recolher, a população tem obedecido bem. Nós estamos com a vigilância bastante atuante, as forças de segurança têm correspondido a esse segmento, porque a população tem que entender que nós não queremos multar. Ela tem que se cuidar, mas descuidando, ela tem que pagar, porque os bons não podem pagar por quem não está obedecendo. Então, nós prorrogamos esse toque de recolher para mais 15 dias, né? Tendo o fechamento do comércio, 9h30, 10 horas, o toque de recolher, mais ninguém na rua. Por enquanto, nós estamos tendo uma aceitação muito boa e as forças de segurança estão atuando muito bem e nós estamos conseguindo fazer esse controle. Porque nós estávamos com uma dificuldade, que a hora que você proíbe o centro, muitos começaram a fazer festas no interior, nas chácaras, nas casas, né? Nós controlamos e também começamos a ir para esse interior. É claro que a vigilância tem que estar atenta, muito atuante, para que a população não descuide e a gente consiga atingir o objetivo. Nós temos que tratar das pessoas no início, eu sempre costumo falar isso, porque é inevitável essa contaminação, né? Muitas vezes é até difícil eu, como prefeito, estar falando, mas a gente tem que ser muito realista e não pode ficar tapando o sol com a peneira, Luiz, né? As pessoas precisam se cuidar e ser tratadas. Nós não vamos conseguir, nesse momento que nós estamos aí, no auge, Mato Grosso, hoje, nós estamos sendo o epicentro, né, do Brasil todo esse nível de contaminação.
mas é uma realidade que nós temos que passar por isso da melhor maneira possível, trabalhando em várias frentes, com o comércio, com responsabilidade, a população usando máscara, mantendo o distanciamento, que é primordial, e trabalhando com cuidado e também dando esse suporte na saúde, da prevenção, não deixando faltar os testes, entregando o kit, tratando da população para que não evolua para casos graves. E sim, também, nesse mesmo tempo, ampliando os leitos de UTI para dar suporte às pessoas que necessitem. Eu acho que é um conjunto, nós temos que trabalhar a economia aliada à saúde e principalmente a espiritualidade, que nós voltamos à abertura dos templos, das igrejas, que é fundamental. Prefeito, eu sei que a senhora tem um compromisso agora às 11h30, quero agradecer então a sua participação, esse tempo que a senhora dispensou para a gente aqui, muito obrigado pelas informações, pelo carinho e dizer o seguinte, Sinop está de parabéns aí pelo que tem feito, é sempre um prazer ir à sua cidade. Cada vez que a gente vai a Sinop, nós parece que chegamos a uma cidade diferente, a cidade se modifica, né? É uma cidade mutante, sempre para melhor. Isso é muito legal, fico muito feliz. Eu que já morei em Sinop, já trabalhei em Sinop também. Muito obrigado pela sua participação e sucesso. Muito obrigada pela oportunidade e vamos continuar pedindo que Deus continue nos abençoando, né? Nos dando sabedoria para conduzir, tomar as decisões mais adequadas e agradeço muito a oportunidade. Parabéns pelo programa, Luiz. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Um abraço, sucesso. Prefeita Rosana Martinello, prefeita de Sinop, você vê aí, Sinop que traz bons exemplos sempre, né? E agora, você vê, a academia em Sinop está funcionando, não está funcionando em Cuiabá, não está funcionando em Várzea Grande, mas em Sinop está funcionando, com regras rígidas, população... Mas eu percebo, não sei se Juarez Fiel, não sei se você concorda, mas o que a gente percebe que vem de Sinop, que chega nesse papo todo com a prefeita, é a participação da população. São os bons exemplos, né, Luiz? Quando você consegue trazer para um projeto, por exemplo, para uma necessidade do tamanho desta pandemia, se você consegue juntar a sociedade, foi o que aconteceu com Sinop. As pessoas lá estão extremamente cuidadosas e mesmo assim ela colocou lá agora o toque de recolher, o que é muito importante. Ninguém quer, tipo assim, libera a festa, libera a cerveja, libera isso, não. Mas deixem as pessoas trabalharem, porque atividade essencial, Luiz, são todas elas para quem tem que levar o pão para as suas casas. Sem dúvida, sem dúvida. Vai falar para o cara da academia lá que ele não é atividade essencial. E como que ele vai pagar as contas dele? Como que as coisas vão acontecer, né? Não tem jeito. Exatamente, Luiz Fernando. Então, é nesse sentido que a gente tomara que Deus nos proteja e que seja a última semana que a gente esteja aqui nesse comércio fechado. Você está vendo o movimento na cidade, é muito grande, as pessoas têm que se virar. Acabou, não existe mais, não tem mais fundamento que se pratique ou lockdown ou fecha comércio, não é esse o caminho, já está provado e comprovado. Está lá o exemplo de Sinop. Com certeza. 11h33, obrigado, Juarez, por enquanto. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta entrevistando Rosana Leite, ela que é defensora pública. Vamos falar sobre violência contra a mulher. São 11h33, daqui a pouco a gente volta. Até já. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente.
Agora são 11 horas e 35 minutos, 11h35. As mulheres estão morrendo dentro de casa. Essa afirmação é da coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, Rosana Leite, com quem eu vou conversar agora, com a coordenadora. Bem-vinda ao programa, Rosana Leite. Doutora Rosana, muito obrigado. Prazer recebê-la aqui no nosso programa para falar desse tema tão complexo, um tema tão difícil também. Mas eu gostaria que a senhora começasse já falando sobre essa afirmação. As mulheres estão morrendo dentro de casa. É o que está acontecendo. Esse é o cenário posto hoje no estado de Mato Grosso. Bom dia. Sim, bom dia, Luiz Fernando. Infelizmente, esse é um cenário nacional, mas aqui em Mato Grosso nós não estamos diferentes disso. As mulheres estão morrendo mesmo dentro de casa. Desde que nós começamos a aplicação da Lei Maria da Penha, lá em 2006, nós não tivemos um aumento da violência doméstica, a violência é a mesma. O que aconteceu é que as mulheres tiveram um instrumento importante, principalmente as medidas protetivas de urgência, que fazem com que elas consigam sair do ciclo da violência doméstica e familiar. Mas se tem um crime que, infelizmente, houve um aumento, são os feminicídios. Esses feminicídios dentro do ambiente doméstico e familiar, pelo inconformismo com o término do relacionamento, foi visível um aumento nacionalmente, e Mato Grosso hoje, dentre as capitais do Brasil, dentre todas do Brasil, dentre todos os estados, é o segundo estado onde as mulheres estão mais morrendo dentro do ambiente doméstico e familiar, e principalmente pelo inconformismo com o término do relacionamento. Isso é um dado muito grave, e nós temos que trabalhar de alguma forma essa violência. Com a pandemia, foi visível que nós tivemos um aumento justamente por esse aumento dos feminicídios, porque as estatísticas não aumentaram, mas se nós tivemos um aumento dos feminicídios dentro do ambiente doméstico e familiar, é claro que nós tivemos um aumento da violência doméstica e familiar. Doutora, explica para o pessoal em casa a diferença entre o homicídio, porque quando alguém morre, alguém mata alguém, é um homicídio, mas qual é a diferença entre o homicídio e o feminicídio? Sim, o feminicídio é um homicídio diferente dentro do Código Penal, que foi introduzido, foi positivado no dia 9 de março de 2015, e ele acontece em menosprezo à condição de mulher. Quando a mulher morre por ser mulher, por ser do gênero feminino, não só mulher, as pessoas que se entendem do gênero feminino, ocorre o feminicídio. Então, quando ocorre essa morte de mulheres dentro do ambiente doméstico e familiar, se trata de um feminicídio, pela discriminação de gênero. E quando a mulher também morre fora do ambiente doméstico e familiar, e morre pela condição de ser mulher do gênero feminino, também ocorre um feminicídio, que é um homicídio qualificado com uma pena maior, que já se parte de acima de 12 anos, até pela gravidade, pelas covardias que acontecem com as mulheres. A senhora acredita que esse aumento no número de violência está ligado ao isolamento social? Eu não posso afirmar que o isolamento social causou esse aumento. Não foi o isolamento social. Os agressores, eles são agressores por natureza. Não é o álcool que aumenta, que faz com que o agressor seja agressor. Não é o uso de substância entorpecente, não é o ciúme, não é o isolamento social. Isso potencializa. O agressor já é agressor. Essa mulher que entrou nesse isolamento, na quarentena, durante esse tempo, às vezes ela já estava sendo vítima, já estava dentro do ciclo, e outras se descobriram durante a quarentena no ciclo da violência doméstica e familiar. Então não é o isolamento social, são os agressores. Nós temos que trabalhar essa situação de agressão às mulheres. Não é isolamento, não é ciúme, não é uso de qualquer substância. Durante muitos anos, doutora Rosana, havia aquela crença de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Houve depois, inclusive, uma campanha de conscientização em Mato Grosso, dizendo que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. O que está faltando hoje para a nossa sociedade? Nós tivemos um primeiro grande desafio da Lei Maria da Penha lá em 2006.
entrar na casa das pessoas e mostrar que aquele ambiente não é inviolável, mas se crimes acontecem, a violência doméstica familiar contra a mulher é um crime nas suas 5 formas, psicológica, moral, sexual, patrimonial e física. A física é apenas uma delas, é a que mais aparece, né, Luiz Fernando? Mas é apenas uma delas. Então, nós tivemos esse primeiro desafio lá em 2006, de entrar na casa das pessoas, de falar que segredo de casa não é só barato, que conhece, que em briga de mulher devemos sim meter a colher para salvar a vida dessa mulher. É um grande desafio, a meu sentir, que é o desafio de mostrar às vítimas quando elas são vítimas. A mulher precisa se reconhecer como vítima para que ela busque esse amparo, busque esse atendimento. Muitas, pela situação de patriarcalismo, pela historicidade, pela religiosidade, aceitam a violência como se fosse natural. Ela não é natural. Ela não é natural. Nós temos que ser felizes todos os dias de nossas vidas e não aceitarmos qualquer situação de violência. Uma violência pequena pode redundar depois numa violência grande. Os feminicídios, eles precedem de delitos menores, de ameaças, de xingamentos, de violências psicológicas, morais, sexuais. Então, a qualquer violência que aconteça dentro do ambiente doméstico familiar é muito grave. Este homem sabe onde encontra essa mulher, conhece a rotina dessa mulher. Então, por isso é muito grave. A senhora acredita que falta uma estrutura séria, ou que pelo menos as mulheres sintam que essa estrutura vai atendê-las, para que elas comecem a denunciar mais? Porque eu estava vendo aqui, ó, a primeira delegacia da mulher 24 horas, porque as que tem hoje são uma piada, né? Elas funcionam durante o dia. No momento em que o agressor está em casa, que ele chega à noite, que ele bebe, que ele se exalta e que ele usa daí da violência para, né, de todas as formas dentro de casa, a delegacia está fechada. A primeira delegacia 24 horas vai ser aberta em agosto. Ainda assim, porque eu já andei acompanhando as notícias, né? Porque o secretário de Segurança ainda teve que levar um puxão de orelha, senão não ia conseguir terminar em agosto. Falta uma estrutura mais parruda, mais séria, não sei se séria é a palavra, mas uma estrutura mais completa para atender essas mulheres? Eu entendo que falta um comprometimento. Falta o poder público, de fato, entender que essa violência que acontece dentro do quadradinho de casa, ela atinge toda a sociedade. Luiz Fernando, como defensora pública, eu frequento presídios, cadeias, já frequentei no interior, quando fui defensora no interior, agora aqui na capital. Sem querer justificar crime de ninguém, em absoluto, mas a maioria das pessoas que cometem delitos hoje contra a sociedade, essas pessoas viram violência doméstica na infância, conviveram com a violência doméstica e muitas vezes foram vítimas da violência que eu acho pior, que é a violência sexual. Hoje, essas pessoas desagam na sociedade todos os traumas que elas viveram. Então, falta para o poder público entender que não é mimimi, que é realidade, que nós precisamos tratar essas pessoas. Porque por exemplo, o Código de Trânsito é tão divulgado. Meu filho de 11 anos dá aula de Código de Trânsito porque aprende na escola. Então, nós precisamos, sim, conscientizar a sociedade, quebrar paradigmas, tirar toda essa violência que atinge as mulheres dentro e fora de casa. A Delegacia 24 Horas é uma promessa, sim, é uma luta do movimento feminista aqui de Mato Grosso. Precisamos, porque a primeira porta é a porta de entrada. E como você falou, acontece aos finais de semana, acontece fora de horário de atendimento, que é até às 7 horas que atende. Precisamos de um efetivo nessa delegacia, precisamos que essa delegacia realmente tenha pessoas capacitadas do início ao fim, a capacitação seja permanente. Eu confio, eu conheço os delegados e delegadas que atuam, não é culpa deles essa falta de efetivo, são pessoas comprometidas. Então, nós precisamos, sim, dessa responsabilidade e de que realmente entendam que a violência contra a mulher dentro de casa sai de casa e atende e agride a toda a sociedade. Hoje a Defensoria está atendendo as vítimas por celular. Qual é o canal de atendimento? De repente quem está assistindo a gente quer fazer uma denúncia, quer procurar ajuda. Qual é o canal, doutora? Sim, nós temos um celular à disposição das mulheres.
é o 9648 Peraí, só um pouquinho que eu me esqueci o número aqui, porque é um número bem complicado da Defensoria. Me colocaram um número difícil, mas é um número que atende as mulheres o dia inteiro. 9648 6782. Esse número atende as mulheres o dia inteiro, é um canal de atendimento. Antes atendíamos de forma presencial, claro, e agora nós temos esse atendimento dessa forma. A Defensoria, Luiz Fernando, é uma das instituições que mais tem contato com a população. Então, se nós abríssemos o atendimento, nós poderíamos infectar muitas pessoas, trazer um aumento, a aglomeração seria evidente. Então, eu falei errado, é 9643-6782. Peço para arrumar ali na informação, 9643-6782. 6782. Pedi para o pessoal... 98463-6782. 98463-6782. 98... 463-6782. Vamos de novo aqui, que agora complicou. Vamos de novo. Repete pra gente. É verdade. 98 463 6782. Então, 98463 6782. Isso. Perfeito. E deixar isso, está certinho agora. E deixar avisado também que o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria, ele não atende só a violência doméstica e familiar, mas a qualquer violência, preconceito, discriminação que as mulheres sofram dentro ou fora de casa. Esse núcleo é um núcleo que foi muito bem recebido pela sociedade e que, de fato, atende a todo preconceito, todo preconceito, violência, discriminação que as mulheres venham a sofrer. Doutora Rosana Leite, muito obrigado pela sua participação no programa, pelas informações e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço, parabéns a você, parabéns à produção por divulgar mais uma vez e fomentar essa discussão da não violência contra a mulher. É só assim que nós conseguimos quebrar paradigmas de fato e mostrar à Lei Maria da Penha sua eficácia e eficiência. Obrigada. Eu que agradeço. Conversei com a doutora Rosana Leite, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. E vamos repetir o telefone aí, para ficar bem claro aqui, é 98463-6782. É isso, né? 8463-6782. São 11 horas e 47 minutos. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de boa notícia para você por aqui, tá bom? Até já. A circulação de ventos vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre parte de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. No sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, chove de forma passageira em pequenas áreas. Já nas demais áreas do estado, incluindo o Campo Grande, em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Cuiabá é de 18, máxima de 35 graus, mínima de 16 e máxima de 31 graus em Goiás. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente.
Estamos de volta, são 11 horas e 49 minutos. O mercado do Porto está aberto em horário reduzido, mas no final de semana houve um registro lá de tumulto, de atividades, aí, de muita aglomeração no local. E o Caio Dias está ao vivo e vai falar com o José Ismar de Azevedo, que é o presidente da organização do mercado do Porto de Cuiabá. Caio Dias, bom dia com você, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Exatamente, estou hoje aqui na frente do mercado do Porto para poder falar sobre um problema que aconteceu no final de semana, onde tem alguns vídeos circulando pela internet onde disseram que tinha aglomeração aqui no mercado do Porto. Então a gente veio até aqui hoje no local para poder falar sobre isso, principalmente com o presidente da organização, que ele está chegando aqui agora, o presidente da organização, para a gente poder conversar um pouco sobre isso e também ver quais são as medidas de biossegurança que aqui o mercado do Porto está adotando. Vou chamar aqui o José aqui do meu lado, para a gente poder ver quais são as medidas. José, por favor, vem aqui. Bom dia. Quais são as medidas que vocês, feirantes aqui do mercado do Porto, estão tendo? Bom dia. As medidas que nós tomamos foram as solicitadas pela prefeitura, que é o controle de entrada de pessoas por apenas um portão. Nós estamos fazendo, dia de segunda-feira, o mercado ele fica fechado, para que a gente possa fazer a limpeza, a sanitização, cuidar para que a gente possa abrir na terça-feira e seguir os protocolos que são pedidos pela prefeitura e pela OMS, né? Durante essa pandemia, teve queda no rendimento dos comerciantes aqui? Sim, com certeza. Tivemos quedas bem acentuadas, em torno de 50%, 60%. Depende muito da variação do comércio, né? Alguns comércios tiveram quedas menores, outros quedas maiores, dependendo do segmento, né, dentro do mercado. José, a gente recebeu alguns vídeos sobre uma possível aglomeração que estava acontecendo aqui no mercado durante esse final de semana. Não sei se você já chegou. Eu mostrei, na verdade, para você. Teve essa aglomeração? Teve alguma denúncia? Como é que está tendo aqui? Não, primeiro que o vídeo ele não mostra essa aglomeração que foi falado, e segundo que a gente faz esse controle na medida em que vai aumentando o fluxo de pessoas, a gente faz o controle na entrada, que, como eu disse, nós temos apenas um acesso hoje no mercado, então nós controlamos o acesso dos clientes que entram dentro do mercado, então nós conseguimos fazer esse controle. Se houver um movimento maior, a gente fecha os portões e faz esse controle de entrada. Então, mas a princípio não está sendo tão necessário por conta do movimento que caiu bastante, então a gente não está precisando fazer esse controle com tanta frequência, mas quando há necessidade a gente faz sim. E agora, qual que é a expectativa para a reforma aqui do mercado, já que ele pretende ser modernizado, né? Então, a reforma ela está acontecendo, né? Hoje nós estamos na parte do anexo novo, que é a construção do anexo, que vai ter 2 pisos. Essa obra ela está avançando, né? Dentro do cronograma da obra, está acontecendo. E a gente está muito feliz com essa obra que está acontecendo dentro do previsto. Agora, para encerrar, vamos enfatizar quais são os horários de funcionamento aqui do mercado. Os horários de funcionamento, como eu disse, segunda-feira é fechado para limpeza, de terça a sexta é das 5 horas da manhã às 16 horas, aos sábados das 5 às 14 horas, no domingo e feriados das 5 às 12 horas. Certo, José, muito obrigado. E Luiz, a gente recebeu uma nota também da prefeitura que passou basicamente o que o José acabou de falar. Não teve denúncias de aglomeração aqui no mercado do Porto, mas eles estão fazendo a fiscalização aqui sempre que possível. De volta aí no estúdio. Muito obrigado, Caio Dias, pelas informações. Está aí, portanto, o mercado do Porto, esse local tradicional da nossa cidade, que tinha sim uma grande aglomeração. Ou eu estou enganado, Juarez Fiel? Luiz, na verdade, quem quer uma verdura ou tudo que tem de melhor qualidade em Cuiabá, ou ele vai lá no Distrito Industrial, onde você compra no atacado, ou você vai no mercado do Porto. Então é uma atividade essencialíssima, é só ter os cuidados. Como você viu ali, o próprio gerente lá que organiza a entrada e saída de pessoas, só haver cuidado. Vamos voltar lá no individual. Se eu cuido de mim, eu já estou cuidando de alguém, né, com a minha máscara e com o distanciamento necessário. Qual é a boa notícia do dia? Então, Luiz Fernando, eu meio que quebrei essa hierarquia aqui de encerrar com a boa notícia. Na verdade, chama-se Ferrogrão.
O que está acontecendo, Acabamos Luiz? de falar Isso com a aqui... prefeita, né? Pois é, mas foi assim, Luiz Fernando. Isso aqui faz mais de 20 anos que se fala. Primeiro, esse link entre Rondonópolis e Cuiabá, quer dizer, que é a ferrovia Vicente Vuolo, que está aí a passos de tartaruga. Mas o que aconteceu? A NTT deu entrada no último processo, que é no Tribunal de Contas da União, agora, dia 10. Então, agora vem a licitação que vai ocorrer ainda esse ano, Luiz Fernando, e é de Sinop a Miritituba. O que acontece? Hoje já tem o asfalto, mas são 933 quilômetros. Você imagina você sair com um produto no caminhão para, quando você não consegue fazer o desembarque aqui na ferrovia em Rondonópolis, você tem que ir lá no Porto de Santos, são mais de 2.000 quilômetros, com todos os riscos existentes nas ferrovias. Então, essa boa nova que eu queria dar, e já socializei isso lá no início do programa, mas ela traz uma quebra de atividade na região norte do estado de Mato Grosso. Sinop passa a ser o centro de maior investimento que vai ocorrer nos próximos 10 anos. É a região norte que surgiu ali, as grandes cidades no entorno da BR-163. E agora a Ferrogrão vem para coroar isso, né? Exatamente, Luiz. E ainda você retira dessa região nossa aqui, mais para o lado de Sorriso, Lucas do Rio Verde, enfim, essa região vai migrar praticamente toda ela para a região norte, porque hoje já há uma certa economia por conta só da pista asfaltada, que terminaram lá seus 50, 60 quilômetros que faltava agora no atual governo. Né? Então, agora com essa ferrovia, então se consolida e se cria uma nova região de desenvolvimento que vai ser naquele entorno. Corredor econômico fortíssimo. Novo corredor econômico naquela região de Sinop ali, e virão novas aberturas de áreas. Tomara que se tenha o cuidado de se preservar, porque nós podemos, inclusive, Luiz Fernando, triplicar a produção de Mato Grosso sem derrubar uma árvore. Bacana demais. Juarez, obrigado pelas informações. Uma super segunda-feira para você. Que Deus nos proteja e até amanhã, que é uma terça-feira, né, Luiz Fernando? Amanhã é terça e eu vou encerrar o programa. Hoje é dia do rock, sabia? Dia do rock hoje. Nós vamos encerrar o programa com rock do bom aí, música da boa. Tempo Perdido, Legião Urbana. A Legião Urbana chega para deixar o nosso dia ainda melhor. Tenham todos uma super segunda-feira e nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã com mais um programa, Mais Notícias. Um bom dia a todos e até lá.